Oi, cadê o povo? Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bom estar aqui com vocês. Tô ouvindo, hein, amor? Tá falando baixinho aqui, mas eu tô ouvindo ele. Então, meus amores, hoje eu tô aqui pra falar, a gente tem um bate-papo com a minha nutricionista, doutora Jaqueline Mignon, pra gente falar de nutrição na gravidez, né? Que é muito importante. Tô vivendo isso e eu sei como faz uma diferença. Ai, tem tanta gente bacana aqui. Então eu vou chamá-la. Cadê a doutora Jaqueline? Vamos ver. Deixa que eu vou chamar. Cadê ela, gente? Ai, meus vivenáticos todos aqui, gente. Lana, Adri, Cris, Rai, Jéssica. Jaqueline entrou, vamos lá. Cadê ela? Tananana. Fecha todo mundo e entra no Fall Guys pelo jogo, pelo convite do Rafa. Olá, Oi! estamos aí. Eu já tinha feito a solicitação. Ai, E eu não aí, tinha visto e ainda. aí caiu. Ah, tá. Tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tudo Tudo, bom? E Jaque. você? Tá boa a imagem? Tá, tá. Porque, tá? É, a lâmpada aqui tá decidindo ligar e desligar, mas tá tudo bem. Hum. E aí, já Pronto, tudo bem? Animada pro tema? Tem que estar, né? tem que estar, gente. Literalmente grávida, né? É, eu vou te falar, grávida é uma delícia, é maravilhoso, mas a gente sofre um pouquinho. Exatamente. Isso porque não chegou no nono mês, tá? Aí o negócio vai ficar melhor ainda. É mesmo, é. Ai, meu Deus, É tudo vamos lá. diferente, né? Eu digo que a gente passa a conhecer uma nova pessoa, né? Você com certeza conhece uma nova versão de Viviane. Vai descobrir a terceira ainda, né? Quando Quando nascer. seu filho... Exatamente, quando É. nascer. Mas é tudo Não, delicioso. realmente é bem diferente, é outra história, é outra vida mesmo, sabe? Como eu falei mesmo, parece que eu renasci, é uma coisa nova, uma Viviane nova, né? Que vem, né, junto com a gravidez. Verdade. E assim, eu tô curtindo tudo, mas eu confesso que é tudo, como tudo é novo para mim, então é assim, Assustador, né? não que é assustador, assim, não é aquela coisa assim, mas Positivo. é, É. mas É eu tô amando. É um misto de emoções, né? Ao mesmo tempo que a gente tem o auge da É, felicidade e de é. repente te encontra aquele desafio de é uma coisa que você não tem controle. Você sente Agora, tudo, tudo, tudo ao tudo. mesmo tempo, tudo. Muito louco, Exatamente. É muito. muito louco, exatamente isso. Mas depois você vai conseguir reorganizar isso. É aquela coisa, você passa uma vida inteira, né? Vivendo uma história com você. E agora É, você vai dividir essa história com a sua é. família, né? Com seu Agora, marido. exatamente. Eu vivia, né, Viviane, comigo, né, com os meus sonhos, com meu trabalho, tá? Agora Isso. é outra história. É É outra história, é outra história. família, é filho, e faz É parte. verdade.
Ah, mas é verdade, você vai gostar, já curtindo bastante. Mas muito bom poder estar falando aqui desse assunto, né, que é tão importante, não só para você, mas eu acho que para todas as mulheres, né, que estão Muitas. nessa fase, né, ou querem entrar nessa fase. É um assunto gostoso de falar mesmo, né? Porque é importante a gente cuidar da saúde na gravidez, né? É Principalmente da verdade. alimentação para você, para a gente e para o bebê também, né? É. E é bom, Favorece. e é bom quando a gente fala de um assunto que a gente tenha vivido, né? E eu acho que a experiência que você trouxe, toda a sua escolha foi muito importante para ajudar muitas mulheres, né? Que não conhecem ou precisam vivenciar isso, É, desmistificar um pouquinho essa questão, né? Eu acho que isso foi fundamental para todo mundo. pelo fato da minha idade também, né? Muitas mulheres já acreditam que já não é mais possível, né? Uhum. É, Então, o fator idade, o fator de eu não ovular, de eu não estar mais entrando numa pré-menopausa. Então, muitas mulheres, né, vêm os 40 sim, anos e começam a ouvir tudo isso. Então, é realmente, verdade. elas ficam cheias de dúvidas em relação a será que eu vou conseguir, será que eu não vou? Uhum. Mas tudo tem um caminho, né? Eu quis falar abertamente para mostrar que tudo tem um caminho, tudo tem sempre Uhum. uma esperança Pode? para a gente, né, conseguir realizar o nosso sonho. Então, muito importante. Aqui, ó, Tá eu tenho uma ótimo. pergunta aqui. Você tem bebido café na gestação? Aí, assim, eu gosto muito de café. Eu não sou aquela pessoa que bebe café, vive bebendo café. Não, gente. Aham, Não bebo. Eu gosto de acordar e tomar um cafezinho, ou um café com isso, leite, que é o que eu faço, sim. entendeu? Uhum. E aí eu queria, né, que você falasse se tem realmente esse tabu, né, da cafeína na gestação, o Uhum. consumo excessivo, ou se você pode, de repente, tomar um cafezinho, uma xícara pequenininha Uhum. por dia, ou quantas vezes na semana. Acho legal isso, porque muita gente gosta do café, né, e bebe café. Gosto do café. É exatamente. Quando a gente fala em tirar café ou retirar café, as pessoas têm um treco. Síndrome da abstinência, né? Que realmente É, acontece. A cafeína, né? E outras bebidas do tipo cola, a gente não recomenda para quem está como tentante e principalmente nos 3 primeiros meses de gestação. A quantidade hoje é considerado, né, consenso mundial já em vários estudos que o café pode se tornar abortivo. Porque hoje as pessoas hum, não tomam a quantidade recomendada. Elas tomam normalmente copos de café. é, Diariamente, 2, 3 copos. E para suprir, às vezes, uma refeição que elas não conseguem realizar, então ele acaba tendo um fator antinutricional, além de um excesso de cafeína, acaba influenciando na insônia. Mas na gravidez, o recomendado é uma xícara de café por dia e não pode ser café expresso. É recomendação pelo menos nos 3 primeiros meses. A partir desse período, aí já pode mais 2 xícaras de café, que já não tem tanto problema, mas só essa quantidade café realmente é coado, recomendada. melhor. Café coado, exatamente. É uma das maiores. Ele é considerado um dos alimentos, sim, que a gente considera mais perigosos, assim como o gengibre, a canela, no início da gestação, não são Aham. interessantes. Principalmente as mulheres que já começam a gestação com um quadro mais hipertensivo. Aí a gente realmente faz esse controle maior. Isso é Não, não importante. é tabu, não. É realmente uma orientação super importante. A primeira coisa que a gente realmente coloca como orientação quando a gestante procura o profissional no consultório. Ah, legal. Tem muita gente aqui fazendo tantas perguntas que não É vai dar muita para. pergunta. É, A pessoa pode, de repente, fazer essas perguntas, quiser me passar, de repente, no pessoal, né? é, Para eu responder sem problema nenhum. depois Tranquilo. eu coloco aqui, né? Se não der para responder tudo aqui, a gente coloca depois, Isso, né? isso. Como é que falou que, ai, tô com dois meses de gestação, tô doida, louca para saber as dicas do que você acabou de dar uma super De dica daquela alimentação, né? que a cafeína nos 3 primeiros meses é bem importante de É não bem consumir. perigoso.
É, E tem várias dicas que eu vou dar até ao longo dessa apresentação aí, né, dessa nossa conversa, que vai ajudar bastante, né, que as mulheres é, vão desmistificar um pouquinho. tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante, que muita gente quer saber, que é em que momento a nutrição pode ser importante na gestação e na fertilidade. Isso. Então, eu digo sempre que existem três momentos muito importantes que a nutrição ela precisa estar totalmente alinhada, que é quando a mulher se planeja para engravidar, quando ela está tentando engravidar e quando ela está grávida, né? A gente sabe que vários fatores eles podem afetar tanto a fertilidade quanto a gestação. Então, por exemplo, o café, né, que a gente falou agora, o fumo, a bebida, o Uhum, sedentarismo, hábitos alimentares, estresse, até mesmo algumas doenças que as mulheres acabam trazendo como a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, endometriose, que aumentou bastante com esse ritmo de vida da mulher, de estresse, má alimentação, fora outras alterações. Mas a gente já sabe o seguinte, que a nutrição ela pode ser decisiva em todas essas fases, Viane. E um dado super importante, que eu falo sempre, que os estudos sempre mostram, né, que enquanto você restringe a alimentação e existe a desnutrição, eles continuam sendo as maiores causas de doença e morte nos países em desenvolvimento, né, subdesenvolvidos, na verdade, o uhum. baixo peso e a obesidade hoje são os problemas nutricionais que mais parecem interferir na saúde do sistema reprodutor, tanto em homens quanto em mulheres nos países desenvolvidos. Ou seja, você está fazendo uma dieta da moda, está baixo peso ou está acima do peso, você já está afetando sua fertilidade e também a sua gestação. Então, nós É, temos pessoas muito alimentadas, que às né? vezes a Temos gente pessoas faz muito essas alimentadas, dietas, mas não. como você falou, às vezes a gente faz essas dietas da moda, loucas aí, só que a Exatamente. gente não come o que realmente o nosso corpo precisa, né? Aquele nutriente, aquela vitamina. Às vezes você deixa de comer muita coisa ou tá fazendo determinadas dietas aí loucas, né? E aí, Exatamente, é aquela coisa, você tem pessoas muito alimentadas, mas elas não estão nutridas. E é, isso vai afetar diretamente a fertilidade, né? Então, ou seja, tanto a desnutrição, baixo peso, ele vai ter o mesmo nível de risco que a obesidade hoje, quando a gente coloca essa questão da gestação, vamos colocar assim, entendeu? uhum, é, é muito importante mesmo, porque é, é, você tem que se alimentar bem, não só na gestação, né? A vida toda você fazer dieta, você tem que ter um acompanhamento, né? Você tem que ter um programa alimentar correto para você se alimentar bem, se nutrir bem, como você falou. É muito É, importante. exatamente. É. Porque não é só estar alimentado, você tem que estar nutrido. E essa nutrição, Não, ela não diz, ela não fala. Ela só aparece, essa subnutrição só aparece o dia que a mulher decide que quer engravidar. Ou quando ela engravida e tem perdas gestacionais. Aí ela descobre que tem E uma coisa errada no corpo tem dela. gente também que não faz acompanhamento, né, com o médico para fazer uns exames, para ver como é que tá tudo. Aí acha que pode tomar qualquer coisa, Exatamente. acha que pode, né, sem fazer um exame, saber como está o seu histórico, né, Sim. de saúde. Então também é bem importante a gente estar, né, com os exames em dia para saber o que está faltando, né, de nutriente, o que está faltando no teu organismo para você poder repor, para você, né, Isso. não, E não, às vezes não é um detalhezinho que faz toda a diferença. Às vezes é uma vitamina, um componente, uma mudança da alavanca que é. torna o processo muito mais rápido. Às vezes é um processo que ela está tentando há um tempo e que de repente acontece às vezes naturalmente, sem É, recorrer às vezes ao tratamento, entendeu? é verdade. Eu vou te fazer outra pergunta aqui, Jaque. De que forma a obesidade pode afetar na gestação e na fertilidade também, né? É, que acaba ficando junto. Então, a obesidade, eu falo que a pessoa obesa é uma pessoa inflamada, né? Por conta desse tecido adiposo, essa gordura, né? Ele funciona, ele tem uma atividade endócrina. O que é uma atividade endócrina? Uma atividade hormonal. Ele produz hormônios, né? Então ele é responsável pela secreção de uma série de hormônios que têm ação inflamatória. E a atividade dessas substâncias, né, vão interferir negativamente na fertilidade da mulher. Então, o que ele pode fazer? O que essa gordura, essa obesidade pode levar? Alterações hormonais, envelhecimento ovariano, Hum, alteração na qualidade até dos espermatozoides no homem, mulheres entrando na menopausa precoce. Eu atendi No recentemente homem também. uma paciente.
O homem é andropausa. Eu já É, atendi homem com 40 anos na andropausa e menina com 28 anos na menopausa. que eram Tá? Só pra você ter uma noção. obesas? E não era obesidade. Não, Ah, ela tinha um peso abaixo. Ou ah, seja, ela já vinha desde a família dela, das gerações anteriores, magra. E, ou seja, isso já trazia essa alteração, né? Já ovariana, né? De fertilidade para ela também, ou seja, na geração dela. E aí, obviamente, isso implica na não implantação, implantação dos embriões, nas uhum. malformações congênitas, autismo, pré-eclâmpsia, diabetes, agora em alta, né? Alterações da própria tireoide, ou seja, a própria obesidade, ela cria um arranjo próprio hormonal indo contra esse processo de fertilidade, né? E principalmente a gordura abdominal. Porque quem está acima do peso, Vianney, ele não está simplesmente acima do peso porque está consumindo alimentos saudáveis. Estão acima do peso porque estão consumindo muitos alimentos industrializados, calorias vazias. E a oferta de nutrientes nesses alimentos normalmente está abaixo do que o corpo realmente precisa. E, obviamente, se você faz esse processo ao longo de um tempo, vai afetar não só a saúde da mulher, como também do homem. E também no planejamento de uma gestação, no próprio desenvolvimento do bebê nos 3 primeiros meses de gestação, que eu falo que é um momento que eu mais tenho foco, porque eu não estou preocupada só com pós, eu estou preocupada naqueles 3 meses, porque é a formação do bebê. Ali você está colocando para ele o que há de melhor. E aí, o que de melhor as mulheres colocam? Muitas vezes mantêm os mesmos hábitos errados. E se ela vem com essa gordura abdominal aumentada, essa obesidade, ela pode já trazer aí algumas alterações importantes na saúde, entendeu? Isso assim, às vezes assim, a mulher não é nem tão obesa, mas tem uma, né, uma gordurinha a mais. E Sim. aí, né, engravida e aí acha que, né, porque já tá grávida, aí vai comer, pode comer, tá tudo bem, e não é assim, né? Assim, e diferente assim, algumas mulheres que já têm um histórico de treino, de ginástica, de cuidar mais do corpo, de ser, né, de ter uma alimentação mais saudável, né, durante sua vida normal. Você segue Sim, uma, né? Não que você vai ser, eu não sim. sou bitolada, né? Eu sempre te falei isso, né, já que eu gosto de Sempre. comer, eu como. Falou. Então a gente ajusta tudo ali, né, de acordo com o que eu gosto de comer também. Então, assim, Sim, e aí quando, tipo, eu engravidei, eu senti que, é, principalmente nos 3 primeiros meses, eu comia bem, mas tinha dias que eu comia algumas coisas que não tá na dieta, né? Não tá no cardápio, mas mas é não normal, isso é sente normal. tanta diferença, assim, entendeu? Porque por conta também de eu já ter um histórico, né, de Você tem uma memória alimentação, muscular boa, né? é. Então, isso também é importante Açúcar. falar, né? Essa questão da mulher que engravida, mas tem esse histórico de cuidar do corpo, de fazer exercícios, de se alimentar bem. E aí, uma mulher que não tem isso, aí eu já estou em outro assunto, que engravida Sim, quer fazer coisas mirabolantes, quer treinar pra caramba, porque não quer engordar na gravidez, e quer isso, quer aquilo, e não é assim, né? Já, enfim. é uma mudança para uma vida, né? É, Você já adequou a sua vida a esse estilo que você queria viver. Então, são escolhas que as pessoas precisam fazer. As pessoas não têm que emagrecer só porque querem engravidar. Elas é, precisam adotar um estilo de vida, porque depois que tem filho, começam aquelas desculpas, porque não tem tempo, porque não consegue, entendeu? E ela tem que entender que as desculpas de hoje têm que ser as justificativas para fazer diferente amanhã. Né? Não podem ser desculpas para não fazer, mas é, justificativas. Não, eu preciso fazer isso para minha vida, é, entendeu? É uma verdade. mudança total. É uma mudança de mentalidade realmente. Vou te fazer uma outra perguntinha aqui. Eu separei algumas perguntinhas, né? Se der tempo, a gente faz tudo. Porque aí vai um assunto, vai puxando o outro. Aí Puxando o outro. É um assunto que todo mundo gosta. eu falei da obesidade, aí eu queria que você falasse agora do baixo peso, né? Se o baixo Uhum. também traz risco para Traz, gestação traz. e para Eu fertilidade. atendi essa paciente 28 anos, né? Ela me procurou justamente para isso, né? Porque ela estava se planejando para uma gravidez. E aí, quando ela trouxe o exame dela, e aí veio o impacto, né? Quando eu peguei os exames, eu já
tinha visto ali que ela já estava entrando num quadro de menopausa aos 28 anos. Então, Nossa. assim, muito nova e bem magrinha, né? Uhum. Então, aí vai responder essa pergunta. Baixo peso também tem risco para fertilidade? Sim. Seria assim, A, bem magrinha mesmo, um baixo peso para uma menina de. Às vezes não chega nem nível de nutrição, não. Ela chega no baixo peso. Por exemplo, um MC19, um MC18, 17. Para uma Ah, mulher já faz diferença, né? E já tem estudos comprovando que você herda 2 gerações anteriores a sua fertilidade. Ou seja, a sua fertilidade hoje pode ser afetada 2 gerações anteriores. Ou seja, se a avó dela já vem com quadro de deficiência nutricional, a mãe, consequentemente, teve dificuldade também de engravidar, ela pode estar herdando isso. Entendeu? pode. Mas não que ela não possa mudar. Sim, há uma questão da suplementação. Tanto que quando ela fez a minha suplementação, ela melhorou os níveis de FSH, que eram indicadores da menopausa, como se tivesse dado uma regredida. Mas a gente não teve tempo hábil para melhorar a reserva ovariana dela, né? Entendi. Mas que existiria um tempo, porque provavelmente a necessidade de nutrientes para ela era muito maior, né? Então, essa coisa de fazer dieta da moda, uma Ela não pessoa que já vem ovulava, sempre bem magrinha. Oi? ela não Não, ovulava. o antimuleriano dela estava muito baixo, muito. Era 0,0 alguma coisa, que bem compatível com o quadro de início de menopausa. Mas que eu acreditava que poderia ser modificado isso ao longo do tempo, mantendo aquela suplementação específica, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, nesse caso, a gente vê que também pode afetar. Por que pode afetar? Porque o baixo peso, ele vai diminuir a ovulação, ele pode também inibir a própria ovulação, pode alterar os hormônios envolvidos nesse processo de fertilidade. E todas essas alterações são capazes de alterar não só a função ovariana, impedindo também o desenvolvimento de, vamos dizer, de condições adequadas para que ocorra também essa ovulação. Ou seja, precisa de nutrientes. E a gente está vendo que todo esse processo precisa de nutrientes específicos para trabalhar em cada etapa, para estimular, para implantar, para desenvolver, entendeu? Então, tanto o excesso de peso quanto o baixo peso são decisivos aí para manter uma gestação saudável. Então, assim, realmente a gente tem que estar bem assim, equilibrado mesmo, né, com a nossa alimentação, né? Quando realmente Exatamente. planeja, né? Quando a gente se programa para isso, né? E aí, às vezes acontece de você não ter uma gravidez planejada e aí você não consegue manter, e aí você não entende às vezes por quê, e aí depois você pode descobrir que é por uma falta de uma alimentação saudável, de algum nutriente, de alguma outra coisa, né, que Uhum. ficou faltando aí, né, nessa parte, né? Sim, e para você ter uma noção, quando a mulher emagrece, ela muda os hábitos alimentares, ela aumenta em 30% é bastante coisa, a perspectiva de engravidar naturalmente a curto e médio prazo, ou seja, uma coisa que era a longo prazo, para ser curto prazo, entendeu? E 80%, e essa mudança global pode gerar 80% de chance, como eu vou dizer, de ter uma gestação saudável até o final. Não tem nenhum risco de aborto. Então, isso é um ponto importante, porque são atitudes, são mudanças de estilo de vida que vão impactar bastante nesse momento, entendeu? Então é muito importante mesmo a gente manter aí uma alimentação equilibrada, né, doutora? É verdade, amor. Tem mais uma pergunta aqui. Eu não estou conseguindo ler o que todo mundo está mandando aqui, gente, então deixa eu fazer as É perguntas aqui. muita coisa, né? Eu queria tanto responder todo mundo, mas É, enfim, a gente pode, no final, a gente já pode tentar responder alguma coisinha que já tá meio que terminando também, eu é, acho que também, né? vamos lá. Como a nutrição pode melhorar a fertilidade e garantir uma gestação saudável para a mamãe e para o bebê? Ah, então. Isso tudo que você falou, então, tem um fundamento que a nutrição ela pode melhorar sim a fertilidade da Sim, mulher e sim. garantir a boa saúde, né, da mãe e do bebê. Exatamente. E aí eu vou entrar no ponto muito importante, que é a maior preocupação, que quando você me procurou lá no consultório, né, quando a gente se encontrou, que era a minha grande preocupação nos seus 3 primeiros meses, né?
é garantir um aporte maior possível de nutrientes, porque era a fase principal e decisiva do bebê. Então, a nutrição, o primeiro, como é que a gente garante essa saúde, né? Tanto para o bebê quanto para a mãe. O primeiro passo, Viviane, é estar no peso ideal ou próximo do seu ideal. Tá? Porque tem pacientes que emagreceram 8 quilos, ainda faltavam mais uns 15, que com 8 quilos já engravidaram. Para você ver como é que fez diferença 8 quilos na vida dela, para a fertilidade, né? E isso aumenta as chances para uma gestação natural, porque melhora esses fatores relacionados à fertilidade, com a função ovariana, e também reduz os riscos de perda gestacional e má formação, que é um ponto importante. Além Uhum. disso, a mulher tem menor chance de hipertensão, diabetes gestacional, alteração na tireoide, porque o corpo ele recupera esse equilíbrio endócrino. Então, o primeiro passo, né, para você garantir uma gestação saudável, no meu ponto de vista, é o peso. Né? Para você ter uma noção, como eu falei para você, né? A mudança dessa alimentação, né? Reforçando, ele aumenta esse 30% de chance, como eu falei para você, e 80% dessa melhora toda essa orquestra para garantir que aquilo ali vai acontecer, né? Ou seja, é bastante coisa. Então, eu tenho pacientes que me procuram para engravidar, que iriam fazer FIV e acabaram engravidando naturalmente. Ou É, seja, porque a gente muito. consegue melhorar a qualidade desses óvulos, né? E assim como eu também tenho pacientes que não engravidaram naturalmente, não engravidavam, não tinham uma reserva ovariana boa, e que quando fez o acompanhamento para fertilidade, passou a ter óvulos de qualidade, que são um ponto importante, e conseguiram ter embriões de qualidade e implantar. E não conseguiu implantar. Então, olha quantas fases a gente É, consegue melhorar, né? é. E isso é o primeiro passo, né? O segundo passo é ter uma oferta adequada de nutrientes essenciais. Hoje é consenso, já é recomendado. Antigamente era só ácido fólico, né? A mulher deveria tomar ácido fólico nos 3 primeiros meses de gestação para poder evitar má formação do túmulo neural do bebê. Hoje não. Hoje é ácido fólico, vitamina D, ômega 3, vitaminas do complexo B e vitamina E. Isso tem que fazer parte da mulher já na pré-concepção e durante a gestação. Isso é recomendação. Por quê? Porque tem vários estudos mostrando que a deficiência de vitamina D nos 3 primeiros meses está diretamente associado ao aumento do número de crianças autistas. Isso já está praticamente comprovado. Olha que influência. E o que eu mais pego no meu consultório? Mulheres com vitamina D 15, 19, 20, ou seja, nem faz cosquinha, porque a gente, para a mulher que quer engravidar, a vitamina D tem que estar no mínimo 40. 40 a 60 é considerado o ideal. Então, ou seja, já vem com uma deficiência importante, tá? Fora isso, a gente sabe que as vitaminas, como as vitaminas do complexo B, a vitamina E e o ômega 3, que tem que ser consumido durante a gestação, eles são fundamentais para a boa formação, tanto dos óvulos quanto dos espermatozoides, e, obviamente, isso vai garantir um embrião com saúde. Porque, por exemplo, no seu caso, foi adoção, né? Você recebeu doação de óvulos. Então, ou seja, teve o processo de fertilização, mas a alimentação que você estava fazendo, todo esse processo garantiu o quê? Um embrião também de quê? De qualidade. Isso é um ponto importante, É. tá? E a ortomolecular, eu falo que ela veio, acho que como um importante aliado para ajudar essas mulheres. Não somente a engravidar, Viviane, como também para garantir um embrião saudável, um bebê Uhum, saudável. uhum. Então, engravidar hoje é muito além de você planejar engravidar, né? É o olhar Muito. mais interno. É um olhar mais interno, é a alimentação aliada a um conjugado de vitaminas, minerais, compostos bioativos que podem ajudar. Então, a gente não fala em ortomolecular só com com a suplementação, mas com a escolha de alimentos mais saudáveis, a redução de industrializados. Não se trata somente sobre que nutrientes está deixando de colocar para dentro do seu corpo. Pensa o seguinte, a pessoa que come mal, ela tem uma baixa oferta de nutrientes para o corpo. Só que o corpo, para metabolizar, desintoxicar essas substâncias que vêm nos alimentos industrializados, precisa dessas vitaminas e minerais que estão faltando para você, que são as mesmas que vão fazer com que você tenha uma melhor fertilidade. Olha o ciclo vicioso. Você come mal, você empobrece nutricionalmente e envelhece os seus órgãos reprodutores, diminuindo a fertilidade. E aí, é por isso que a suplementação é tão importante. Você pensou em engravidar, você tem que suplementar. E já mudar seu estilo de alimentação completamente. Por quê? Porque o teu corpo precisa disso, né?
O terceiro passo, né, eu acho que seguindo essa mesma linha de pensamento, são umas orientações básicas, né? Primeiro, as pessoas falam assim, eu como saudável. Comer saudável não quer dizer que você está comendo correto. Porque todo dia eu posso estar comendo ovo mexido, um É, copo de café e uma fruta. Isso, ok, é uma melhor escolha do que comer um pão francês com manteiga, ok. Mas o não variar a alimentação, tá? Ele tem um impacto negativo, independente se está comendo saudável. Porque não se dá pelas escolhas apenas, mas pela diversidade que você traz todos os dias para sua alimentação. Então, por exemplo, como eu falei, né? Comer mexido, torrada e um café. Que tal também variar o iogurte com granola, colocar outras fontes de proteína? Eu, por exemplo, amo aipim de manhã com atum. A pessoa até fala, já que isso aqui é bom de manhã, cara, os meus pacientes acabam se apaixonando, adoram. Por quê? Porque é uma outra forma de você consumir alimentos práticos, fáceis, sem trazer um vício alimentar. Um outro ponto importante, remover alimentos fontes de cafeína que a gente falou, é café, refrigerante, chás, mate, chá preto. Isso faz parte desse grupo, porque às vezes as pessoas ficam tão focadas na cafeína que esquecem da Coca-Cola, esquecem do uhum, chá. Tem gente que toma chá todo dia, passa o dia é. tomando chá, né? Que eu acho que é um ponto importante. Mas Planejar é de repente preto ou qualquer tipo de chá, assim. chá preto e chá mate, preferencialmente. O chá verde também não é recomendado nessa primeira fase em excesso, né? Na verdade. O que seria excesso? Seria mais de 3 xícaras por dia. Isso já é considerado excesso. Na verdade, o recomendado é ou café, ou chá, ou mate. Entendi. Entendeu? E aí, refrigerante, obviamente, está fora desse circuito, né? Outro ponto importante também, lembrando aqui, planejar as refeições e os horários. Isso faz com que você não fique recorrendo às fugas e beliscos, que é muito comum. Às vezes, a mulher na gestação, ela começa a diminuir muitas atividades dela, se ela tem alguns fatores de risco, ela tem que ficar de repouso. Cara, e ficar deitada lá, olhando por nada, vai gerar uma ansiedade super grande, Cara, eu não tive é? assim, uma sorte até de nos meus 3 primeiros meses estar trabalhando, então assim, Sim. não tinha tempo para ficar pensando muito, né, deitado assim, com a perna pro ar, pensando que vai comer. Exatamente, isso faz Então, toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu lembro, você estava em gravações, nas gravações na é, fase inicial da sua gestação. E depois, é, quando ficou mais calmo, você estava numa fase mais tranquila da sua gestação. mesmo eu comendo Outro ponto. na rua, uma coisa interessante, mesmo eu comendo na rua, que era do lado lá do estúdio que a gente estava, era um restaurante bem bom que tinha assim uma variedade imensa de saladas, de grelhados de legumes diferenciados, sabe? Então, assim, eu me alimentei bem mesmo. Uhum. Até, assim, era tão gostoso que a quantidade podia até passar um pouquinho, mas eu não desejo. Normal. É, é, era saudável, porque era grelhado. Eu adoro legumes grelhados, sabe? Você Salada. já vem nessa prática de alimentação boa. Eu falo sempre o seguinte: se você passa 300 dias no ano comendo bem, 65 dias do ano não vão, 65 dias no ano não vão te afetar. É, 65 dias no ano, Viviane, são 5 fugas no mês. As pessoas passam praticamente 300 dias no ano fugindo. Por isso que entendo. essa conta não fecha. Então, ainda que você tenha comido, tomado caldo de cana com pastel, que você me marcou lá, ainda morreu de rir. Eu falei, meu Deus do céu, tô acreditando nisso. Logo que eu gosto, que eu amo pastel com caldo de cana, né? Sério, eu Porque falei, eu tô você com pode. um pastel. Isso é viver, isso é ter vida social. Porque você passa a maior parte do tempo acertando, melhorando. E é Aham. normal que você vai ter uma vida social. E é exatamente isso. O problema é que as pessoas, eu falo assim, as pessoas querem comer aquilo que é gostoso. Ou seja, tem rótulo, tá embalado, é gostoso, fácil e prático, tá todo mundo botando no carrinho de compras, né? E É. isso aí não é interessante, que é uma dica que eu dou, que é gostoso, é prático, é fácil, tá no saquinho. Pode eliminar, porque isso não é bom. A mulher também não tem uma tendência a consumir proteína, né? Carne. Isso é mais um homem, né? A mulher não é muito disso. Isso é muito negativo, porque ela tem um apelo muito maior para o carboidrato. E isso é interessante, por quê? Porque esse excesso de carboidrato vira gordura,
né? E o que traz aquela tranquilidade, a melhora do nível de serotonina dela. Isso afeta também a massa magra, o que é um ponto importante. Então, é muito comum encontrar as mulheres com baixo nível de massa magra e alto nível de massa gorda engravidando. Então, assim, para engravidar. E a gente tem que mudar isso, porque o músculo é metabolicamente ativo, ele que vai te manter. Você ganhou pouco peso, você ganhou 6 quilos até naquele dia da nossa consulta, porque você tem uma boa memória muscular. Ainda que você fuja dentro desse cenário, você já tem uma alimentação tendenciosa jamais para proteína, porque é a tendência natural, você malha, já é É, seu, e te ajudou muito, porque você comia, mas você não ganhava o suficiente. Você teve um ganho assim sensacional, com uma composição perfeita, entendeu? é. Tem uma pergunta aqui, Jaque, que eu achei legal, falando quais os alimentos, você acha que, acho que é isso sim, quais os alimentos a mulher pode evitar na gestação para não ter uma diabetes gestacional? Ou, Então, para não ter um diabetes gestacional. Então, tem o caso da minha irmã magra, né? Teve diabetes gestacional. Para doce não ter. tem diabetes gestacional. Como é que? Ela, e ela continuou comendo chocolate, a bolo de chocolate, só que eu mudei tudo, né? Bom, Ah, para não ter diabetes gestacional, primeira coisa, primeiro eu retiro todos os pães industrializados, bisnaguinha, pão integral, pão de forma, eu tiro todos industrializados, tá? Porque os conservantes, podem afetar a parte hormonal. diabetes gestacional, é isso? Diabetes gestacional, tiro todos os tipos de pães e substituo por Mas crepioca, para não tapioca, para entender, Jaque, para você não ter diabetes gestacional, você gestacional, para já poder evita. já evitar. Já tira esses pães industrializados e já começa a incorporar na alimentação a tapioca, a crepioca ou pão low carb feito no micro-ondas, por exemplo, de 2 minutos. Porque você trabalha com farinhas integrais, farinhas que não influenciam o índice glicêmico. E sempre associado a uma proteína. Então, nunca comer, por exemplo, a tapioca, obviamente, pura com manteiga, nada na manteiga. É colocar uma proteína. O queijo, o ovo, uma pasta de atum feito com requeijão. Porque quando a gente começa a aumentar a oferta de proteína com o carboidrato, a gente baixa esse índice glicêmico. Então a gente consegue manter, controlar essa insulina, tá? Não evita picos de insulina, o que é importante. Então ela acumula menos gordura, ela não engorda na gravidez e com isso ela consegue manter estável. Outro ponto importante, usar psyllium, tá? Que é uma fibra que você compra até na Casa Pedro, nessas lojas de produtos naturais. Psyllium, gomaguá, glucomanã, tá? Que são fibras que aumentam a saciedade, ajudam a controlar a glicemia. O uso de farinha de berinjela e maracujá são ótimos, tanto no suco detox, né? Mas aí, no caso, não vai ter o gengibre, a canela, se ela estiver grávida. Mas pode ser misturado na própria refeição. Isso ajuda. Consumir versões integrais, o espaguete integral, ou espaguete de macaxeira, ou espaguete de pupunha, arroz integral, castanhas, grãos como linhaça, gergelim, semente de girassol, semente de abóbora. Esse contexto já melhora absurdamente. A minha irmã comia bolo de chocolate que eu passava para ela, que ela comprava com a amiga. Era feito com essas farinhas, né? Farinhas de linhaça, farinha de amêndoa, com cobertura, e ainda emagreceu durante a gravidez e baixou a glicemia e não precisou usar insulina, que foi um ponto super importante. Então, esses alimentos fazem diferença. Ah, mas é por causa da fibra, Jaque? Não, porque esses alimentos, esses grãos são riquíssimos em magnésio, são riquíssimos em cromo, são riquíssimos em zinco. Todos esses nutrientes principais, eles atuam na modulação da insulina. Então, consequentemente, ele ajuda na melhor captação da glicose nas células. Então, isso traz uma resposta muito positiva. Então, ele tanto vai trabalhar na glicemia aumentada, e com isso ela vai conseguir reduzir, como vai prevenir essa hiperglicemia durante a gestação, levando a um quadro de diabetes gestacional. Certo. Teve uma aqui que falou que eu na minha gravidez não engordei nada, engordei depois que tive o neném. E aí pode ser o quê? Fator também o quê? Hormonal, depois? Como é que o que pode? Então, vamos lá. Teve neném.
a prioridade da mulher, o que eu vejo na maior parte das vezes, tá? 90% das mulheres me procuram depois para emagrecer. Prioridade filho, prioridade casa, prioridade marido. E nesse contexto todo, ela acaba não se planejando para realizar as refeições. Então, ela come o que tem, come o que dá, come o que é fácil, come o que é prático. 90% das vezes. Já está comprovado, Viviane. Você pode entrar na menopausa, você pode ter problema de tireoide, você pode ter todos os problemas de saúde. Mas o fator ambiental, a tua falta de organização e planejamento em casa é que serão decisivos para que você ganhe peso no pós-parto. Isso é certo. Porque quando a gente usa uma planilha, uma folha de planejamento, onde tudo bem. Aquela folha que eu te dei, que já está tudo montadinho, Aham. aquilo eu montei para você. Quando ela já monta, acabou, ela emagrece. Por quê? Porque ela consegue saber o que ela precisa comprar, saber o que vai comer, ela já se organiza para aquilo, entendeu? Então não tem a ver com alterações hormonais. Eu tenho amigas que fizeram hipotireoidismo pós-parto e que engordaram, mas fizeram programa alimentar com ajuste do hormônio e emagreceram. Estão mais magras do que antes quando engravidaram. Mesmo depois tendo herdado da gestação um hipotireoidismo. Só para ter uma noção. Ou tireoidite Hashimoto, no caso. Aham. Entendi. Ai, doutora, tanta coisa, né, que a gente fica É falando. muita coisa, né? Essa vida aí de mãe, É, gestante. eu vou. Eu engravidei aos 47, que achando que estava na menopausa e tinha emagrecido 30 quilos. Ah, ela falou que eu engravidei aos 47, achando que estava na menopausa, mas emagreci 47 quilos. É isso? Acho que é. Mas emagreceu antes de engravidar, provavelmente. Para ela ter engravidado sem ter esperado, sem sombra de dúvida, ela deve ter emagrecido antes, né? Provavelmente. Eu vou ver Isso. se salva a live, as pessoas estão. Isso, tá todo mundo pedindo. Tem várias amigas também pedindo para salvar que É, tem várias de Portugal que te amam é, loucamente, falando já que é meia-noite e meia. A Lu, que trabalha aqui comigo, também estava aqui atrás de mim. Ela falou assim: eu sou apaixonada pela Viviane. ai, um beijo. Obrigada, Jaque, por esse bate-papo. Nada, obrigada a você Muito pela bom. disponibilidade. Sei que essa fase dá sono, tá vontade de ficar debaixo do edredom. Teve uma que Mas falou, obrigada. eu estou no final do. Fechando, que eu achei interessante. Eu estou no final da gravidez, não consigo comer de 3 em 3 horas. E aí, Uhum, eu, assim, eu confesso que eu tinha mais fome no começo, né? É, uhum, Agora eu tenho uma fome, mas realmente não consigo comer como eu comia antes, né? Então, uhum. eu acho que até é importante você comer pouquinho e comer nesses horários, né? Que você vai passar bem, você vai estar alimentada, né? Então, assim, isso é importante também. E a gente não consegue comer muito porque realmente, ó, vou mostrar para vocês o tamanho já dessa barriga. Já cresceu a beça, né? Olha, eu levei um susto quando eu vi sua foto. Falei, meu É, Deus, é, esticou muito. Esticou e a tendência é se esticar mesmo. E as pessoas têm esse tabu, Viviane, assim, achando que tem que comer de 3 em 3 horas. Você não é obrigado a comer de 3 em 3 horas. Você come quando sente fome. O problema é que as pessoas deixam passar o horário para comer. E é, aí que é o problema. Essa é a grande questão. E não é quanto você come, né? Mas a qualidade que você come. é, Né? Então, acho que isso é um ponto que você tocou nesse assunto que eu achei ótimo. É exatamente isso. é. Então, olha, obrigada, Jaque. Foi Nada, obrigada a você, porque vou ficar salva aí que eu vou compartilhar depois com todo mundo. a gente, né, quem não pegou aqui e tiver alguma dúvida vai poder saber aqui. Depois eu vejo algumas perguntas, quem quiser mandar para a Jaque também, né? Mandar Sim, alguma pode me chamar no pessoal, adoro responder, gente. Eu coisa. amo nutrição, acho que eu respiro nutrição o tempo inteiro, né? Ah, então tá, Vivi, obrigada aí pela oportunidade mais uma vez de estar aí contigo. Parabéns aí, a live foi incrível. Acho que você tem ajudado sempre cada vez mais as mulheres. Parabéns aí, tá? Um beijo, amor. Obrigada. Beijo, fica com Deus aí, nada, amor. Beijo, tchau, gente. Ai, gente, muito gostoso esse bate-papo com a doutora Jaque.
muitas perguntas, assim, não dá para responder todo mundo, mas eu espero que o que ela falou assim tenha esclarecido um pouquinho, né, a questão da nutrição nessa fase, né, de vida da mulher, que é a gestação, e também na fertilidade, que ajuda bastante. No meu caso, assim, a minha alimentação, ela está me ajudando na minha gestação, não na minha fertilidade, porque, como eu já falei, eu tive uma ovodoação, né? Eu já estava numa menopausa, não ovulava mais, então eu resolvi que a ovodoação seria um caminho que, que era o melhor que eu tinha a seguir mesmo, que o meu coração falou e está sendo incrível, está sendo realmente um dos melhores momentos assim da minha vida que eu estou vivendo. Estou muito feliz, gente, e assim, o carinho também que eu tenho recebido de todos vocês, assim, me deixa ainda mais feliz. Parece que as pessoas estão grávidas junto comigo, porque é tanto amor assim que eu recebo, né, de todos vocês aqui diariamente, né, na minha rede social e quando eu saio na rua também. Muito obrigada, tá? Eu tô aqui sempre, tá? E obrigada pelo carinho de todos. Queria responder todo mundo, mas não dá, mas eu quero aqui deixar o meu beijo, meu carinho para todos vocês. As pessoas estão pedindo para eu mostrar a barriga. Vou mostrar, já mostrei hoje nos stories, vou mostrar novamente a barriga. Olha, gente. Ó, vou fazer uma pose para vocês fazerem a foto. Ai. Um beijo para vocês, meus amores. Vou deixar salva aí, tá? Cara, essa porra aqui ia sair, mano, que horrível. O Rafa, né? Como é que eu deixo salvo aqui agora, amor? Ih, mano. Nunca fiz live na minha vida, tipo. Então, peraí. Peraí. Não, acho que é aqui mesmo.